Essa é a segunda edição de Cultura por Trás das Notícias. Eu queria comentar hoje a questão das lojas americanas e da maneira como ela foi noticiada no Brasil. Quero deixar claro que eu não tenho nenhum conhecimento sobre o que realmente aconteceu no caso das lojas americanas, mas eu quero comentar a maneira como isso foi noticiado no Brasil, as questões culturais que existem por trás da maneira como isso tem sido noticiado e como isso se relaciona com vários outros casos semelhantes que têm aparecido na mídia nos últimos anos. A questão toda é relativa a problemas de inconsistências contábeis ou de problemas de gestão que acontecem quando nós temos uma combinação perversa de cultura de competição, que é a cultura americana, com a cultura de pirâmide social, que é a cultura brasileira. Então, o que acontece? No Brasil, muitos gestores consideram a cultura americana como uma cultura ideal em termos de estilo de gestão. As pessoas muitas vezes admiram a meritocracia, que é uma característica das culturas de competição, e gostariam de gerir as suas empresas no Brasil da mesma forma como eles veem as empresas americanas sendo geridas nos Estados Unidos. Meritocracia valoriza o desempenho muito mais do que a hierarquia e valoriza o desempenho e os resultados muito mais do que o relacionamento entre as pessoas. Então, a ideia é de que você progride em função daquilo que você consegue atingir, realizar em termos de resultados, e não porque você é apadrinhado do chefe ou amiguinho de alguém que tem uma posição mais alta, que são características mais típicas das culturas do tipo pirâmide social. O que ocorre quando há uma combinação perversa dessas culturas? De um lado, nós temos, então, a cultura da competição. Cultura da competição é uma cultura que valoriza desempenho, resultados, mas ela pode chegar a um ponto de exagero em que ela valoriza o desempenho e o resultado a qualquer custo. E esse a qualquer custo é que é o problema, porque significa que, por vezes, a ética é deixada em plano secundário. Eu costumo dizer que, nas culturas de competição, a questão dos valores é um ponto cego, ou seja, se enfatiza tanto a questão do desempenho que a maneira de conseguir esse desempenho e esses resultados vale tudo, e a ética acaba ficando de lado. Porque nessas culturas de competição se considera que valores é uma coisa muito etérea, difícil de medir e, portanto, não é tão importante quanto resultados concretos. A distorção disso é que, então, se busca os resultados a qualquer custo e se pode infringir princípios éticos básicos, de não passar o outro para trás, de não sonegar impostos, de respeitar determinadas regras contábeis, fiscais. Então, não é a primeira vez e nem vai ser a última que se vê empresas burlando o fisco e, principalmente, inflando artificialmente os resultados. Nós temos vários casos que são divulgados, foram já divulgados pela imprensa, nos Estados Unidos, na Inglaterra e também no Brasil, de resultados inflados artificialmente. Por quê? Porque se tem essa perseguição de resultado a qualquer custo. Essa valorização do resultado acaba levando as pessoas a, inclusive, fraudarem os resultados. Muitas vezes não necessariamente com implicações legais externas. Às vezes as pessoas fraudam controles internos. Se você tem um plano de incentivo que dá um prêmio para o melhor funcionário, esse funcionário pode fazer certas coisas de tal forma que ele ganha o prêmio,
mas ele está, na verdade, falsificando os seus resultados internos. Pode não estar infringindo nenhuma lei do país, mas ele está burlando as regras para vencer. E esse é que é o problema. É querer vencer tanto que você faz trapaça no jogo para vencer. Qual é o problema disso no Brasil? É quando essa vontade de vencer a qualquer custo se combina com a cultura brasileira, que é uma cultura de pirâmide social. Na cultura de pirâmide social, o chefe pode tudo. O chefe tem um poder concentrado. E quando esse poder concentrado se alia à vontade de vencer a qualquer custo, dá caca. Tá? Então, nós temos no Brasil os casos de assédio moral para bater metas, custe o que custar. Na cultura americana, quando você tem essa vontade de vencer a qualquer custo, de qualquer forma, como a hierarquia não é tão forte lá como aqui, os funcionários podem, e muitas vezes efetivamente, questionar. Eles questionam as ordens do chefe, as ordens não são vistas como ordens que não podem ser questionadas, existem conflitos internos que são normais na cultura americana e você pode aceitar a orientação do chefe ou não. E muitas vezes as pessoas dizem assim: ah, não, mas não foi para isso que eu fui contratado. Eu não, eles dizem em inglês, I didn't sign up for this, ou seja, não foi para isso que eu assinei o contrato. Eu não me inscrevi para fazer isso que você está me pedindo, então eu não faço, porque isso não está no meu contrato. Então, as pessoas impõem limites e elas podem, claro, não só porque o chefe pediu, mas por vontade própria de vencer, chegar ao ponto de cometer fraudes para ganhar a competição, mesmo trapaceando, digamos assim. No Brasil, a situação fica mais grave porque no Brasil não se costuma questionar a chefia, porque o chefe tem poder absoluto. Então, quando um chefe diz assim, você tem que bater essa meta, custe o que custar, ninguém questiona. E as pessoas chegam a se desgastar ao ponto de burnout, de terem breakdowns nervosos, terem problemas sérios de saúde, ou acabam até se demitindo, saindo porque não aguentam mais a pressão da chefia. É porque na cultura brasileira, essa pressão da chefia é muito maior do que na cultura americana por causa da hierarquia. Na cultura brasileira, a hierarquia é muito mais forte e o chefe é visto como tendo um poder absoluto. Uma outra distorção que acontece pela combinação dessas duas coisas é que na cultura brasileira é mais comum se esconder os problemas do chefe. Como se teme o chefe muito mais do que nos Estados Unidos, no Brasil acontece com mais frequência de haver erros que as pessoas escondem da chefia, porque se tem um medo muito grande que, se a chefia descobrir que houve um erro, um engano, você vai ser demitido e ainda vai ser humilhado, desgraçado. Existe um medo muito maior na fantasia das pessoas, porque não necessariamente o chefe é tão ruim assim, nem tão poderoso assim, mas na cabeça das pessoas no Brasil se tende a pintar o chefe, a imaginar o chefe como sendo muito mais poderoso e muito mais rigoroso do que muitas vezes o chefe é. Existe um outro aspecto curioso da cultura brasileira, que é o delegar para cima. Então, quando dá a caca, o que eu mais vi nas notícias da mídia brasileira, quando surgiu o caso das lojas americanas, mas também em outros casos semelhantes, a primeira coisa que aparece é o seguinte: cadê a fiscalização? O que que houve? Como é que a CVM não viu isso? Ou como é que os auditores não viram isso? Como é que a Receita Federal não pegou? Enfim, se praticamente joga a responsabilidade para os fiscais do processo, o que está correto, principalmente na cultura brasileira, porque na cultura de pirâmide social, as pessoas tendem a obedecer aquilo que é controlado por outro.
É aquela metáfora do sujeito que vai atravessar a rua a pé e o sinal de pedestres está vermelho. Então, você não deve atravessar a rua quando o sinal está vermelho para você. Mas o que é comum é que você olha para um lado, olha para o outro, não tem carro vindo, você atravessa contra o sinal. No Brasil, você faz isso quando não tem um guarda próximo. Se tiver um guarda próximo, você vai pensar duas vezes, porque o controle da obediência às regras é exercido na cultura brasileira pela presença de alguém que está fiscalizando. Quando não tem guarda na esquina, todo mundo atravessa, sem problema. Ninguém está olhando para o sinal se está vermelho ou se está verde. Quando tem um guarda próximo, aí você pensa duas vezes. Então, o que acontece no Brasil é que, se efetivamente não há fiscalização, há uma tendência maior de as pessoas burlarem as regras se elas não veem alguém fiscalizando isso. É diferente de países como na Alemanha ou nos Estados Unidos, em que existe uma tendência maior a obedecer às regras, mesmo que não haja fisicamente alguém controlando. Não quer dizer que não haja infração de regras na Alemanha e nos Estados Unidos, há, sem dúvida, mas muito menos do que nas culturas de pirâmide social. Então, quando acontece um problema no Brasil, se joga a responsabilidade para o fiscal, como quem diz assim: se eu atravessei a rua no sinal vermelho, a culpa não é minha, a culpa é de que não tinha um fiscal ali. Ora, isso, na verdade, é meio absurdo, né? Então, se houve problema contábil, infração das regras contábeis, fiscais, na empresa A, B ou C, a culpa não é do fiscal, a culpa é de quem cometeu essa infração, quem desrespeitou as regras contábeis. E isso a gente não deve esquecer, porque eu fico com a impressão de que quando se diz assim, mas cadê a CVM, cadê o auditor, está se deixando de culpar quem perpetrou aquela falcatrua. E isso a gente não deve perder de vista. Afinal de contas, a responsabilidade por seguir as regras é de cada um de nós. Eu não posso dizer, pois é, eu matei o cara, mas eu não sou culpado, porque não tinha polícia perto. Isso não tem o menor cabimento. Então é importante a gente lembrar. Existe responsabilidade de fiscalizar da CVM, existe responsabilidade dos auditores? Existe sim, e eles precisam também ser responsabilizados, mas a responsabilidade primária é de quem cometeu o ato. E isso é que precisa ser apurado. Não vamos esquecer disso também, ok? O que acontece, então, com uma desagradável frequência no Brasil? Essa coisa de, na tentativa de agradar o chefe e na tentativa de ter bom desempenho, se acaba fazendo isso a qualquer custo e trapaceando as regras, fazendo coisas que não se deveria fazer, porque são uma infração das regras do jogo e são, muitas vezes, infrações contábeis, fiscais, e que se considera, quando existe essa combinação perversa, se considera que é tudo válido, porque, afinal de contas, o que interessa é ganhar. Então, é importante a gente se dar conta, de novo, eu repito, nenhuma cultura é melhor do que a outra. Cultura americana, maravilha, funciona, beleza. Cultura brasileira também, maravilha, funciona, beleza, de uma outra forma. Quando se combinam as duas coisas, cuidado para não combinar o pior dos dois mundos, porque isso pode acabar dando problemas e muita gente acaba se machucando por causa disso. Até a próxima.